Estamos de volta e a Câmara de Dirigentes Lojistas realizou sua eleição semana passada, com a nova composição da diretoria agora eleita. A partir de 1º de janeiro, a entidade comercial vai contar com um novo presidente e, assim, inicia um novo capítulo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente eleito da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Júnior Macanhã. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Uma grande satisfação falar com essa enorme audiência. Presidente, começar falando aí sobre aquela data que os comerciantes esperam o ano inteirinho. Qual a expectativa aí para o Natal? A expectativa é muito boa. Nossas pesquisas indicam um crescimento em torno de 15% em relação ao ano passado. Ano passado nós tivemos Copa do Mundo, onde o Brasil foi desclassificado dia 9 de dezembro e isso acabou, fechava a loja, abria a loja, então isso acabou tumultuando. Ano passado também nós tivemos o resultado da eleição e que não foi muito bem aceito pelos mato-grossenses, porque na realidade 70% votaram no candidato contrário e estavam muito decepcionados. Tudo isso acaba refletindo no comércio. Esse ano as coisas estão mais serenadas e a gente acredita então nesse crescimento aí de 15% em relação ao ano passado. Ou seja, expectativa muito positiva. Agora, e essa questão do possível aumento do ICMS de 2% que a gente estava comentando agora há pouco aqui, um dos destaques do Gazeta Digital. De que forma os comerciantes e empresários enxergam isso? E sabemos que em alguns estados a classe empresarial se movimentou e impediu esse aumento, né, presidente? Nós como entidade temos por princípio ser contra qualquer aumento de tributo, taxa, contribuição, mas também nós não vamos nos furtar de conversar com o governo e entender os seus motivos. A reforma tributária não foi aprovada ainda na Câmara, no retorno para a Câmara. É precipitado até que ela seja aprovada na Câmara falar em qualquer... Ela pode ser fatiada na Câmara, a gente está escutando as mais diversas conversas, né? Sim. E a gente acredita que ela veio para simplificar, trouxe esse objetivo e aconteceu, mas porém a gente vê que o Estado vai perder com os fundos no futuro. Então assim, nós não vamos nos furtar de conversar com o governador, mas a princípio nós sempre seremos contra qualquer aumento de imposto. Agora, presidente, esse aumento aí de 17% para 19%, aumentou o imposto, vai encarecer o produto, né? Porque o comerciante vai repassar. Agora, não é precipitado demais esse aumento agora, já para o ano que vem, porque os efeitos da reforma tributária não vão começar já, não é isso? Qual que é o argumento do governo para esse aumento? Como é que serão divididos os fundos? Os fundos serão divididos na média de 2024 a 2029. A senadora Margareth Busetti fez uma emenda para que essa divisão fosse feita em torno da arrecadação passada, 2021 a maio de 2023, inclusive com a colaboração do senador Efraim Filho. O relator não acatou essa emenda. E agora o que nós queremos? É tentar fazer com que a Câmara Federal aprove essa emenda junto à reforma tributária para que a gente consiga calcular esses fundos pelo passado e não pelo futuro, porque assim, se todo mundo aumentar ICMS, todos os estados, vários já aumentaram, o que vai acontecer? Grande maioria. A divisão vai ser da mesma forma que foi no passado. Então assim, a gente não vê sentido nisso. E essa que vai ser a nossa luta, porque como eu disse, Lúcio, a princípio a CDL é contra qualquer aumento de impostos. Agora, mudando de assunto, presidente, como a CDL, os comerciantes vêm e até eu sei que defendem a questão do Cuiabá rotativo, esse estacionamento novo que a gente tem visto sendo implantado ali, pintando uns detalhes nas ruas, colocando aquele totem para cobrança. Muita gente tem reclamado, falando que, poxa, vão cobrar e não melhoram sequer as calçadas, as vias. Mas e do ponto de vista dos comerciantes? Ele é positivo? A cobrança de R$ 3,40 a hora, né, para carros e R$ 2,00 a moto. Ele vai fracionar, inclusive, em meia hora, podendo se estender no máximo até 4 horas. Sim. Essa é uma luta antiga da CDL Cuiabá, no sentido de
é atender os seus associados do centro que precisam de vagas para que o cliente vá às compras. Então, assim, havendo a rotatividade, com certeza mais pessoas irão ao centro, a gente consegue trazer, resgatar esse centro histórico que hoje a gente percebe que... vou visitar uma cidade fora de Cuiabá. Todo mundo vai querer e quer e vai conhecer o centro histórico. Infelizmente, aqui em Cuiabá, a gente não tem essa cultura ainda. Então, a gente precisa resgatar o centro histórico. Uma das formas de começar isso aí é fazer o estacionamento rotativo, fortalecendo o comércio e os serviços naquela região, levando habitação para aquela região, levando ocupação para aquela região. E a gente acredita que o estacionamento rotativo será o início disso daí. Mas a prefeitura não deveria fazer reparos mínimos, pelo menos antes, nas calçadas, nas vias? Tem muitos buracos. A responsabilidade da calçada, ela é do cidadão, né? Que ocupa aquele prédio. E das né? vias. E das vias, aí vão cobrar, né? Assim, a CDL Cuiabá tem feito essas cobranças insistentemente. Com o advento da Águas Cuiabá, que tem furado muito aí, a gente tem entendido também que, né, tem causado alguns transtornos. Mas vai ser difícil, né? Porque o próprio vice-prefeito José Roberto Estopa disse não faz muito tempo, aqui na própria TV Vila Real, de que não tem dinheiro para tapar buraco. Aí é uma resposta dele, né, Lúcio? E nós vamos continuar cobrando que esses buracos sejam tapados, porque IPTU chega, IPVA chega, né, os impostos chegam. Presidente, voltando ainda, retomando lá, sobrou para mim um questionamento sobre a reforma tributária, sobre os impostos. Aquilo que fizeram discurso de que a reforma tributária ia melhorar para o empresário, para o consumidor, caiu no vazio, né? O governo federal vai centralizar a arrecadação e os governos estaduais estão aumentando os impostos. De novo, nas costas dos contribuintes e dos consumidores. Lembrando, Lúcio, que quem sempre paga os impostos são os consumidores. Exato. O empresário, muitas vezes, na maioria das vezes, repassa, muitas vezes não tudo o que aumenta o imposto, porque senão ele também não vende e acaba quebrando. O relatório da reforma tributária, essa que passou no Senado, ela tem um teto. Ela não pode avançar além do que é arrecadado hoje. Então tem esse teto que não pode arrecadar o que é arrecadado hoje. O que a gente sente no comércio e nos serviços? É que pode haver aumento de cargas devido ao grande número de exceções. Inclusive, assim, a gente não pode nem falar em aumento de carga, porque a gente até hoje não sabe qual que é a alíquota. Você sabe qual que é a alíquota? Muito confuso. A gente não sabe qual que é a alíquota. Ninguém sabe qual que é a alíquota. Então, assim... Antes de saber a alíquota, querem aumentar o imposto, não é isso? Mas aí é em função daquele que está lá, o fundo, que vai ser dividido a partir de 2033, e cada estado vai receber referente à arrecadação de 2024 até 2029. Ou seja, era muito simples resolver isso daí. Bastava colocar de 2021 a 2023, o passado. Sim. E aí a gente vive num país, Lúcio, que muitas vezes até o passado é incerto. Com certeza. O que dirá o futuro daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? O senhor falou em exceção aí para a gente encerrar. O senhor falou, tem as exceções que abrem. E o senhor citou Margarete Busetti, a senadora, né? Sim. Aí vamos ficar no terreno da exceção. Aí ela tem um projeto agora que é para diminuir a carga tributária em cima do consumidor. Na outra ponta, ela apresentou um projeto para beneficiar as reformadoras de pneus, sendo que a família dela atua exatamente nessa área. Difícil, né, presidente? Depende de como você enxergar, né, Lúcio? Por exemplo. Mas o político vai lá para defender o interesse dele próprio? É que essas exceções acabam sendo pagas pelos outros, né? Na realidade, ela representa um setor. Ela representa um setor e está lá defendendo o setor dela. Muitas vezes você recapear um pneu, você acaba poluindo muito menos do que produzir um pneu novo. Eu não li o projeto, não vi os argumentos, teria que ler para te dar uma resposta mais contundente. Tá certo, presidente. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.